Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária da Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça nesta terça-feira, 19 de novembro de 2024. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Desembargador Expedito Ferreira, desembargador Dilermando Mota, já se encontra em sala. Sim, Célio, está me ouvindo? Está baixo, desembargador, está muito baixo o seu som. Vou aumentar o som aqui, viu? Estou presente virtualmente, viu? Está me ouvindo? Não estamos ouvindo, muito baixo. Vou melhorar aqui, Excelência. É que eu tenho um exame para fazer aqui entre a média de 9h30 e 9h40, um exame oftalmológico de urgência. Aí eu precisei, então... Pois não, Vossa Excelência aprova a ata da sessão anterior. Sim, Excelência, aprovado. Desembargador Cornélio Alves. Bom dia, desembargador Cornélio. Vossa Excelência está em sala desde cedo, mas não está se comunicando. Agora melhorou. Está sem som, Cornélio. Está sem som ainda? Agora chegou. Pronto, aprovo, viu? Aprovado. Expediente. Não havendo expediente na ordem administrativa, a presidência propõe uma moção de congratulações à senhora Ilma, à ilustríssima senhora Renata Morgana Miranda Braz Mota, esposa do embargador Dilermando Mota, pelo transcurso do seu natalício que ocorrerá no próximo dia 23. Estou de acordo. De acordo. Muito obrigado, Excelência. Informar a Vossas Excelências, aos advogados presentes e às partes que estejam na sala que participarão da sessão de julgamento em processos com coro ampliado as desembargadores Ibanez Monteiro e Sandra Elali e a juíza convocada a doutora Marta Daniele, que comparecerão a esta Câmara oportunamente, logo que se deslindarem das tarefas nas outras câmaras que integram. Senhor presidente. Pois não. Se houver possibilidade, eu tenho um exame que foi marcado assim, quase que de repente, por uma necessidade, um exame oftalmológico, que eu tenho que chegar na clínica no máximo 9h40, porque o médico sai 10h30. E se houver a oportunidade de acender alguma preferência no meu processo, eu agradeço. Eu sei que é difícil. Não, vamos fazer o possível aqui para atender a Vossa Excelência. Vou apenas atender aqui, que vai ser rápido. Aqui os advogados presentes, fisicamente à sala, inclusive o número 4, que é o doutor Igor de França Dantas. Hein? É com ampliação de código, doutor Igor. 29, desembargador Cornélio, doutor Artêmio. Esse 29, desembargador Dilermando, está com voto de Vossa Excelência, mas a turma é o desembargador Cornélio, eu e o desembargador Expedito. Acho que Verdade, o voto... eu não participo. Pode retirar o voto, por favor. Retirar o voto, viu? Por gentileza. Pois não. Foi um equívoco. Com a palavra, o advogado. Vossa Excelência não está constando. Desculpe, doutora Adriana está aqui no final, porque eu estou indo pelo início. Vossa Excelência, agravante. Agravada. Então, falou agravante. E aí também, registrando o nosso apelo habitual, dentro do possível, embora respeitada a prerrogativa da advocacia, do tempo, mas se puderem se cingir ao foco, nós agradecemos. Pois não, doutor Artêmio Azevedo. Muito obrigado, senhor presidente. Prometo a objetividade. Fica à vontade, doutor. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimos senhores desembargadores presentes e desembargador Dilermando, desembargador Cornélio, que estão virtualmente presentes.
senhores servidores, caros colegas. Iniciando, eu gostaria de pedir licença aos senhores para agradecer ao desembargador Cornélio, porque atendeu um pedido meu e da doutora Adriana, que é advogada do agravado, para que o processo fosse retirado de pauta com a finalidade de que tentássemos uma composição amigável. E assim foi feito. Agradeço muito a sensibilidade de Vossa Excelência por ter nos atendido. E mais de 5 rodadas de negociação foram concretizadas e, lamentavelmente, não houve a possibilidade do acordo ser fechado. Na realidade, eu devo dizer que o acordo vinha evoluindo muito bem, mas o casal se separou, e aqui se trata exatamente das consequências da separação de um casal: pensão alimentícia, guarda e convivência com um menor que, ao casal separasse, tinha 4 meses de idade, em 21 de abril deste ano, e de 21 de abril até depois da manhã, 21 de novembro, o agravado não deu 1 centavo sequer de pensão alimentícia para a criança, a despeito de ter sido em primeiro grau em maio determinado, e depois, nesse egrégio Tribunal de Justiça, através do eminente relator, ter sido determinado dia 29 de julho e confirmado dia 14 de agosto. Até hoje, o agravado não deu 1 centavo da pensão alimentícia, que é a determinação expressa para que seja depositado na conta da agravante. Em razão disso, como obrigação dos advogados, foi movido um cumprimento provisório de decisão. E eis que o mandado de intimação, e é natural porque o Código de Processo assim fala, havia uma ameaça de prisão ao agravado, ele irritou-se com o mandado e, por isso, requereu a Vossa Excelência, desembargador Cornélio, que imediatamente voltasse o processo à pauta. Então, nem paga e nem quer assumir as consequências, tendo, inclusive, se irritado, desembargador Expedito, em razão desse cumprimento de decisão, que é processual. Diz o senhor André Nóbrega, que é o agravado, lá na sua manifestação, que inicialmente que não pode pagar a pensão. O senhor André, ele é fazendeiro, ele tem 2 fazendas num condomínio em Monte Alegre, ele tem aras, tem cavalos de raça, pratica um esporte muito caro, que é a vaquejada, gosta de vinhos bons, o que eu até louvo, gosta de vinhos caros, vinhos bons. Então, na realidade, não há o menor sentido não ter pago até hoje nem 1 centavo. E depois o André diz, o senhor André, ele diz na petição que também não paga porque o colegiado do egrégio Tribunal de Justiça ainda não tinha analisado e julgado a causa. Ora, tem decisão de primeiro grau, tem decisão de Sua Excelência, o relator, o desembargador Cornélio, restaurando, inclusive, a decisão de primeiro grau, que é de maio, depois confirmando, e não paga, e diz que está aguardando ser julgado hoje, porque até então não deveria ser, então, obedecida a ordem que foi determinada. Esse casamento, ele termina em 21 de abril deste ano, lamentavelmente, com um espancamento do senhor André sobre a sua ex-esposa, a médica, a doutora Maria Helena. Ela é uma paraibana, prestou concurso para médico do estado do Rio Grande do Norte e hoje mora aqui. E o espancamento não sou eu que estou dizendo, está nos autos, a filmagem nos autos, que é uma filmagem doméstica, onde ele é um homem de quase 1,90 m, um jovem, uns 90 quilos mais ou menos, ele espanca a sua esposa, então esposa, mãe do seu filho, Maria Helena,
com 55 quilos, é uma moça de 1,57 m de tamanho, magrinha. Então ele espanca, ele humilha, ele monta em cima dela e estapeia a moça até sangrar. Além disso, a delegada Vitória Lisboa esteve em uma diligência para apreender uma arma do senhor André. E assim foi feito. É uma pistola Taurus 380, semiautomática, com 6 raias. Foi apreendido também uma maleta coldre, 3 carregadores e 74 balas intactas. Isso tudo foi apreendido, está nos autos. Todas essas fotos estão nos autos. E por que eu estou trazendo essa violência? Se está se tratando do processo de família, e aqui não está se tratando desse crime de violência doméstica. Está se tratando do crime e da violência em razão do artigo 1584 do Código Civil, que diz o seguinte: a guarda unilateral ou compartilhada, quando não houver acordo entre mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores após exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar. É exatamente o caso. O juízo criminal onde tramita a apuração do crime de violência doméstica determinou, e sabemos que o Poder Judiciário é uno, e ali a juíza viu a violência e o proibiu de se aproximar da ofendida, de ter contato com a ofendida, de frequentar a residência da ofendida. Portanto, já me encaminhando para o final, senhor presidente, é que se requer que seja confirmada a liminar, como bem disse o excelentíssimo senhor relator, abre aspas, não se exige neste momento um juízo de culpa, ou mesmo responsabilização penal, mas tão somente a probabilidade de risco de violência. Como se trata aqui de pensão alimentícia, guarda e convivência, eu já concluindo, vou me permitir ler uma mensagem de WhatsApp que o senhor André manda para a ex-esposa, mãe do seu filhinho. Essa mensagem se encontra nas folhas 158 dos autos digitais, cujo ID é 257-495-13. Diz então o senhor André sobre o seu filho, cuja guarda está sendo discutida nesse momento. Abre aspas. Se você acha que vou atrás de você e desse menino, você está muito enganada. Fecha aspas. Essa frase é do pai. Assim eu concluo minhas palavras fazendo um apelo, rogando a vossas excelências que mantenha a guarda unilateral. Nesse momento não há qualquer condição do casal conversar sobre essa guarda, que a visitação seja mantida como está, decidida em primeiro grau e na liminar do desembargador Cornélio, bem como a pensão alimentícia, para que, se vossas excelências assim entenderem, o pai possa começar a pagar a pensão alimentícia. Muito obrigado, senhor presidente, senhores desembargadores. Doutora Adriana Fernandes. Posso começar, excelência? Excelentíssimos senhores desembargadores que compõem esta primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, doutora Jeane, prazer revê-la aqui nessa sessão. Bom dia a todos, inclusive aos caros colegas aqui presentes. Senhores, a questão posta à análise possui um certo grau de complexidade em razão
da aplicação de algumas mudanças legislativas que ocorreram, né, de 2023 para cá, e é isso que tem sido suscitado no processo. Mas aqui na minha fala, não vou cansá-los a respeito dessa parte legislativa, eu vou especialmente abordar alguns pontos que considero importantes, apesar de haver uma extensa discussão fática no processo. A princípio, eu queria só contextualizar, Excelências, que se trata de um agravo de instrumento, de uma decisão de retratação. A parte agravante ingressou com a ação de reconhecimento de solução de união estável, com pedido liminar a respeito da guarda, convivência e alimentos. A juíza de primeiro grau concedeu uma decisão antes de ouvir o réu e, após o réu tomar conhecimento da existência da ação, foi protocolada uma petição requerendo a retratação, pontuando uma série de distorções da verdade dos fatos, que, diante do vasto acervo probatório que foi anexado, a própria juíza de primeiro grau reconheceu que havia se equivocado com relação à decisão e se retratou, especialmente com relação a questões que foram suscitadas relacionadas à violência doméstica, que é isso que tem sido explorado bastante no processo, e é esse ponto que eu abordei inicialmente sobre a mudança legislativa de 2023. Excelências, o que a agravante norteia seu pleito apenas para a negativa da guarda compartilhada, que é um dos pontos do agravo, é que a mudança legislativa ocorrida em 2023, que diz que é proibida a guarda compartilhada no caso de violência doméstica, não é assim interpretada de forma simplista. Ainda estamos sob a vigência da Constituição Federal de 1988, que diz que a criação e educação dos filhos compete a ambos os pais. E o que norteia a decisão relacionada à guarda de filhos é o melhor interesse da criança e do adolescente. Isso não foi modificado, Excelências. E é com base nesse norte que eu vou aqui abordar, Vossas Excelências, o seguinte. Essa criança, desde quando nasceu, foi morar na casa dos pais do agravado. E durante os 3 primeiros meses de vida dele, foi intensa a convivência dele com todos os familiares paternos, porque morava na residência do avô paterno e da avó paterna. Quem cuidava dessa criança, assim que nasceu, foram os avós e os pais, claro, porque a mãe também estava de licença maternidade. A mãe é médica, então logo acabou a licença maternidade, ela retornou a seu extenso ritmo de trabalho. Ela passa o dia inteiro em atendimentos e, à noite, algumas vezes também dá plantões. Quem possui o maior tempo disponível para cuidar dessa criança é o genitor, que é empresário, tem horário bem flexível. Pontuando também ainda a questão, a separação ocorreu em abril. Então, a criança conviveu 4 meses intensamente com a família paterna, e em abril ocorreu esse episódio de violência doméstica entre os dois, sem a presença da criança. Eu estou pontuando essa questão, Excelência, porque a própria agravante na delegacia, ao fazer o boletim de ocorrência, e aí eu peço vênios a Vossa Excelência só para pontuar aqui umas questões do que ela declarou no seu boletim de ocorrência no dia 21 de abril, que tem um relacionamento afetivo com o investigado, há 1 ano e 5 meses, e que há aproximadamente 3 meses vivia em união estável, ou seja, a união estável que ela alega durou 3 meses. Que desde o relacionamento, desse relacionamento tiveram um filho, e que durante o relacionamento nunca foi ameaçada, injuriada ou agredida pelo pai. Que hoje, durante uma discussão conjugal, por motivo fútil, o pai a agrediu com tapas e atingiu seu olho com um soco. Que a situação não foi presenciada pelo filho do casal, que dormia em um quarto enquanto o casal estava na sala, que deseja apenas representar criminalmente, que não apresenta testemunhas porque ela estava sozinha em casa, mas contou tudo para seu sobrinho, que faz acompanhamento psicológico, não faz uso de medicação controlada, que não aceita as medidas protetivas, mas caso venha a mudar de ideia ou ocorra algo novo, ela procurará novamente a delegacia. Isso foi no dia 21 de abril.
nesse dia, ela foi para Paraíba, porque a família dela inteira mora na Paraíba. Passou 15 dias lá, quando retornou dia 8 de maio, sem qualquer temor do agravado, foi procurá-lo. E pediu para morar no apartamento que ele havia comprado, porque ela tinha vendido a dela em janeiro, quando foi morar na casa dos pais dele. E assim ele permitiu, porque ela pediu para morar lá por alguns dias, enquanto conseguiria alugar um outro imóvel para residir. Nessa ocasião, ela mudou completamente, depois que o agravado mudou-se para a casa dos pais, e ela se instalou no apartamento dele, ela mudou completamente de atitude, excelências. E aí foi novamente à delegacia e pediu as medidas protetivas. Nessa ocasião, o agravado ficou impossibilitado de conversar com ela, então contratou a mim para fazer uma mediação de um acordo, porque ela também passou a negar acesso do agravado ao filho, total. E ele não estava compreendendo. Quando foi intimada a medida protetiva, ele compreendeu. E aí nós tentamos um contato com a agravante para fazer a mediação desse acordo, e ela, de forma sorrateira, ingressou com esse processo. E aí houve, então, a liminar, pelo atendimento das medidas que ela havia requerido, de guarda unilateral, ou seja, retirou do pai o poder familiar com relação à criação e educação dos filhos, que eu citei aqui, assegurado pela Constituição Federal. E também, pasmem, houve restrição total de convivência. A convivência seria de forma assistida. Excelências, foi essa decisão que a própria juíza de primeiro grau, ao obter o acervo probatório que nós juntamos, retratou-se e voltou a fixar a guarda compartilhada nos termos que nós havíamos requeridos, com semanas alternadas de convivência. E essa mudança já resultou nesse agravo que Vossas Excelências estão analisando. Em razão do tempo, Excelências, eu vou passar aqui a pontuar agora apenas que o agravado... Doutora, eu quero mais uma vez dizer que o tempo de 15 minutos será respeitado de todas as partes. Apenas é uma ponderação que eu faço em face do 34 pedidos de defesa. Claro, Excelência, por isso que eu vou... completamente à vontade. Eu vou pontuar. Vou só pontuar que o agravado, como a própria agravante disse, nunca teve comportamento agressivo, ele não é uma pessoa agressiva. O agravado juntou entre os acervos probatórios declaração de outras 3 ex-namoradas, inclusive de uma noiva, com quem ele se relacionou por muitos anos, dizendo que jamais teve qualquer tipo de tratamento desrespeitoso e agressivo em relação a ela. E foram juntadas, Excelências, 27 declarações de pessoas do círculo social de ambos, dizendo que a agressividade, na verdade, era comum, advinda da parte da agravante, porque ela, sim, faz tratamento psiquiátrico, toma medicação e tem essa atitude agressiva, costumeiramente, inclusive chegou a quebrar um dos celulares do agravado em uma das discussões realizadas em um evento social com amigos. Também gostaria de pontuar, Excelências, que a questão a ser analisada na guarda seria a pessoa, a figura que gera segurança e acolhimento e afetividade com relação à criança. O agravado sempre sonhou ser pai. Quando soube da notícia da gravidez, trouxe a ele extremamente alegria. E o casal estava, inclusive, em um momento de separados, quando soube da gravidez. Ele se dispôs a fazer uma tentativa de reconciliação desse relacionamento por causa dessa gravidez, visando o melhor interesse do filho, ter uma convivência com essa mãe, que já tinha demonstrado algumas atitudes que, para ele, não seriam de uma relação saudável. No entanto, ocorreu esse episódio do dia 21, que redundou no encerramento completo da união, mas, Excelências, ele demonstra-se ser um pai presente, participativo, que deseja estar na vida dessa criança em todos os seus momentos, não havendo justificativa jurídica para o afastamento dele do exercício da guarda e também da plena convivência. Com relação aos alimentos, Excelência, eu gostaria de pontuar que a agravante, ela demonstra o seu real interesse nessa busca da guarda, porque ela pleiteia um valor exorbitante de R$16 mil para uma criança de 1 ano de idade que sequer estuda. Ela orça as despesas dessa criança em R$16 mil. O agravado, ao contrário do que o meu colega colocou aqui na tribuna, sempre contribuiu para o sustento desse filho com as despesas que ele precisa. Inclusive, mantém até hoje uma babá com ele, para quando a criança vai à sua casa para o exercício da convivência.
porque, em decisão liminar, o desembargador relator chegou a fixar uma convivência muito restrita, às quartas-feiras, durante o dia, e aos sábados, de 15 em 15 dias, também por algumas horas. Sem qualquer justificativa plausível com relação a provas ou a fundamentação legislativa para essa restrição. Volto a dizer que a própria agravante diz que as agressões que ela sofreu não foram na presença da criança. Essa questão da violência doméstica, nem no juizado da violência doméstica, há restrição de convivência e guarda quando ocorre a violência exclusivamente contra a mulher, porque o melhor interesse da criança deve ser analisado e observado junto à vara de família. Com relação ainda aos alimentos, eu gostaria de pontuar, Excelência, que também a riqueza que é proclamada aqui com relação ao agravado não é bem da forma como é colocada, porque, na verdade, os seus pais é quem possuem uma condição financeira satisfatória. Mas ele é empresário, tem uma participação pequena na empresa da família e não detém recursos de valores significativos para que justifique também uma contribuição nesse patamar que é requerido pelo agravante. Excelências, então, sem mais delongas, venho requerer a essa colenda Câmara que, analisando com cautela todas as provas que foram apresentadas, venha a negar provimento ao agravo, mantendo a decisão do primeiro grau. Obrigada. Ele é o relator. Bom dia. Eu estou dando para ser o provimento ao agravo, né? Mantendo os alimentos em 5 salários mínimos e reformando a decisão atacada para estabelecer a guarda unilateral em favor da genitora. Guarda unilateral em favor da genitora. Quanto ao regime de convivência paterna, estou fixando da seguinte forma, como a doutora já falou, quarta-feira, das 8 às 18, e aos sábados, alternado, das 9 às 18 horas, cabendo aos avós paternos buscar a criança no lar materno e devolver no horário determinado. É assim que estou votando. O voto seguinte é o meu. Eu gostaria de, primeiramente, parabenizar os advogados das partes, principalmente por essa busca de uma solução consensual. Acho que não se pode perder isso de vista, doutor Artêmio, doutora Adriana, até porque também cabe à advocacia, com o munus público que detém, a pacificação da família. Não pode interromper, por favor, desliga o telefone. Não, também cabendo aos advogados buscar a justiça e a pacificação da família, que é o grande objetivo de todos nós, como essencial essa função da advocacia, a realização e a efetivação da justiça. Na minha experiência como magistrado desta corte há 20 anos, nós nos deparamos com processos como tais e há um ingrediente relativamente mais recente, e eu vou falar em tese, é que muitas vezes, não estou dizendo que acontece neste caso, repito, é se usar o filho ou os filhos ou a filha como retaliação, como uma agressão ou uma retroagressão. O que a justiça protege primeiramente é a situação da criança ou do adolescente, do menor, o bem-estar do menor. Já tivemos casos aqui em que o casal... Pode desligar, por favor, está ali aberto o microfone. O casal chegou a puxar no braço de um filho, o outro puxou de outro lado de uma criança de 4 anos e quebraram os braços dos meninos, da criança. Que amor é esse? E aí chega o pai para despachar comigo, em seguida chega a mãe, pessoas boas, de classe média, bem situadas socialmente, e
eu fico me indagando que amor é esse que não deve prevalecer o amor pelo filho. Essa questão, temos aí nesta questão, particularmente, a participação dos advogados também experientes, pais, ou não sejam pais, eu não conheço as famílias, mas de qualquer maneira, que tem também incumbência de ajudar a justiça a realizarmos o melhor possível, não o ideal. Nessas questões de família a gente nunca faz o ideal, mas vamos ficar mais perto do ideal. Ambos têm que renunciar às vaidades, à sua preponderância, tem que controlar os seus instintos animais e temos que conduzir isso para que essa criança amanhã possa se orgulhar do pai e da mãe, dos avós, enfim. Esse processo que nós estamos decidindo agora, ele é provisório, né? Qualquer decisão poderá ser modificada no curso da instrução do processo. Eu imagino que na instrução do processo, o juiz de primeiro grau, a juíza de primeiro grau, haverá de ponderar muito, porque tem muita experiência nessas questões, e o que nós decidimos aqui poderá ser modificado a qualquer tempo, naturalmente, dentro das necessidades. Então, objetivamente, eu estou usando discordar do relator parcialmente, em face da idade da criança, e manter 3 salários mínimos de pensão e a guarda compartilhada como estava antes. Até que surja, eu acho que vai surgir, um elemento aí de consensualidade futura, porque é um caso como está, tem que haver uma água fria na cabeça desse povo para todo mundo chegar a bom termo e não entregar à justiça a estranhos uma solução que eles podem tomar em benefício da criança. Então, como vota o desembargador Expedito? Então, por maioria, dando provimento parcial, mantida a pensão, mas em 3 salários e a guarda compartilhada como era antes. Na sequência, pedido de preferência do 14, desembargador Expedito está com um pedido de vistas desse processo. O desembargador Dilermando. É isso? Está com pedido de vista, desembargador. Está em mesa, desembargador Dilermando. Como? Está em mesa, excelência. Tá, já está com voto exposto. Correto. É o número 14. Está em mesa aqui, excelência. Vossa Excelência já votou. Já votei, excelência. Então fica com extensão de quórum para a próxima sessão, possivelmente. Na sequência, nós temos o desembargador Expedito 15 e o 16, doutor Bruno. É porque tem uma apelação das duas partes. Ah, tá. É isso mesmo. Inscrição da outra parte. Apelante apelado, apivida não tem. O primeiro é a 1000, o segundo é a apivida. O 15. 15, 16. Desembargador Expedito Ferreira. Desembargador Dilermando, desembargador Cornélio. Pois não, doutor Bruno. O desembargador Expedito que o 15 está desprovendo, então não tem necessidade da sustentação, se for o Ok, 15. e o 16? Mas a outra parte não está presente.
Está só majorando os danos morais no 16, não é? Então também não há necessidade de sustentação, desembargador. Ok. Eu aproveito o I6, desembargador, para dizer que o 28 eu já vou desde logo abrir mão da sustentação independente do resultado. 28, desembargador Cornélio. Então fica votado no sistema, desembargador Cornélio. 06, doutora Luísa, da minha relatoria. Doutora Luísa está em sala? Eu estou dando provimento aqui, está unanimidade também. O 28 o outro completo. Avisa aí para quem votar que vai ser a Cornélio. O 6 tá, a doutora Luísa está unanimidade. O 32, doutor Marco Lanucci. Diga aí, doutor Marco Lanucci, como é que vai moçoroense ilustre? 32, está muito quente, Mossoró. Vossa Excelência, por favor, cuidado com a garganta que é neve, não é brincadeira não. 32, embargador Cornélio. Eu estou dando provimento, desembargador. Está unanimidade, doutor Lanucci. O 29 foi julgado, o 29 e o 18 de Janirito de Souza, embargador Expedito no 18. Esse 10 é para avisar que não estão em mesa. Vou deixar lá para avisar a Renatinho. Doutora Luísa, foi dado provimento ao recurso da senhora, unanimidade, mas a senhora não estava na sala quando eu chamei, mas se quiser falar alguma coisa, a gente pode mudar o voto ainda. Hum? 33. Agora nós vamos para o 18. Desembargador Expedito. Não, 18 é desembargador Expedito. Vossa Excelência fala por quem, doutor de Janirito? Falo pela Revita Engenharia, que é apelante e apelada também, são duas apelações. Pois não, doutor. Bom dia a todos, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos desembargadores presentes, ilustre membro do Ministério Público, servidores, caros colegas, cumprimento a todos. Acho que está prejudicado, né? Não falta um voto do desembargador de Lermando, está faltando. Pois não. Pode continuar, doutor. Bom, aqui nós estamos falando de uma apelação numa ação anulatória de um ato administrativo em que foi movida pela empresa Revita Engenharia, a quem eu represento nesta oportunidade, em face do município de Macaíba. A apelante recebeu uma certidão de uso e ocupação de solo para a implantação de um empreendimento de um aterro sanitário naquele município. E essa certidão ela tinha uma validade de 2 anos. Ocorre que, após aproximadamente 1 ano da vigência dessa certidão, o município anulou, com base no novo plano diretor que acabara de ser aprovado, porque, em tese, aquela certidão estaria em desacordo com a redação do novo plano diretor. Então, foi exatamente a partir disso que foi ajuizada a ação e a sentença foi parcialmente procedente. A sentença reconheceu a nulidade do ato do município, anulando aquele ato, evidentemente, e devolvendo à parte autora, ora apelante, o prazo que faltava para a caducidade final daquela certidão, que era, naquela oportunidade, aproximadamente 1 ano. E a sentença assim decidiu porque entendeu que não poderia se aplicar ao caso a legislação superveniente, que na verdade deveria ser aplicada a legislação, o plano diretor que vigia na época da concessão da certidão. Então foram apresentadas 2 apelações, uma pela empresa Revita, quem eu represento, como já colocado, e uma segunda apelação por um terceiro interessado, a pessoa de Alexandre Magno Alves de Souza. Quanto à apelação da Revita, há apenas um aspecto a se discutir. Como já colocado, a sentença, ao anular o ato do município, devolveu
o prazo que faltava para o término daquela certidão, que era de aproximadamente 1 ano. Só que o fez contando-se a partir do ato do município. Então, o que se pede na apelação é exclusivamente que esse prazo seja devolvido a partir da publicação da sentença. Nós estamos falando de um ato, da anulação de um ato administrativo e, como tal, deve ser retornado ao status quo ante, no caso concreto, ser devolvido, então, o prazo de 1 ano que faltava para o término da certidão. Quanto à segunda apelação, do terceiro interessado, a pessoa de Alexandre Magno Alves de Souza, esse veio aos autos se apresentando como um terceiro interessado, mas existem aqui alguns óbices de admissibilidade do recurso, e o primeiro deles nos parece muito objetivo, que é a tempestividade. O recurso foi apresentado fora do prazo, e a lógica que o apelante utilizou para contar o prazo foi de que o marco inicial seria a sua ciência da sentença. Só que a jurisprudência é uníssona no sentido de que ao terceiro interessado será dado o mesmo prazo que se dá às partes. Então, essa deveria ter sido a lógica empregada e, por isso, nós entendemos que este recurso é intempestivo e nós temos aí diversos julgados do STJ, inclusive do próprio tribunal nesse sentido. Um outro aspecto relevante é em relação ao interesse dessa pessoa no processo. Não há, na apelação, uma fundamentação plausível que demonstre o efetivo interesse jurídico dessa pessoa na discussão travada. Então não há sequer uma linha que trate, fala-se apenas que é parte afetada, parte prejudicada, mas não se sabe exatamente qual é o fundamento para o seu interesse jurídico no feito. Mas não é só isso, excelências. Tem ainda um outro aspecto que também nos parece muito objetivo, é que, acaso essa pessoa fosse admitida de fato como terceiro interessado, não se pode perder de vista que a parte que seria a assistida, o município de Macaíba, não recorreu. Então não se pode admitir o recurso do assistente se a parte assistida não recorreu. E aí nós também trouxemos diversos julgados do STJ e do próprio tribunal nesse sentido. Então, por fim, no mérito, o apelante, o terceiro interessado, traz diversos temas, diversas teses, diversas matérias que não foram tratadas no processo, a sentença não abordou, enfim, que de fato não foi discutido no processo, e a única tese que realmente poderia remotamente ser admitida é justamente o que foi decidido na sentença. Qual seria a legislação que se aplicaria ao caso concreto? Se o novo plano diretor ou o plano diretor vigente à época. E aqui, nesse ponto, eu me valho de todos os fundamentos da sentença para realmente reiterar que não se pode admitir a aplicação de uma legislação superveniente no caso concreto. Então, por essas razões, excelências, é que nós pedimos o provimento da apelação da Revita Engenharia e a inadmissibilidade do recurso movido pelo terceiro interessado, e caso se entenda que é admissível esse recurso, que seja julgado, que seja totalmente desprovido. Muito obrigado. Faltando o voto do desembargador Dilermando. Falta só o voto do desembargador Dilermando no 18. Por enquanto, o desembargador está dando provimento, acompanhado pelo desembargador. Eu estou lançando esse. Cornélio. Estou lançando o voto agora, 18, viu? Pois não. O 10 e 1, doutor Renato, ficará para o próximo. Pois não, desembargador. Apenas para acolher a preliminar de intempestividade e, no mérito, acompanhar o relator. Pois não. Registrado, portanto, o voto do doutor Dilermando Mota. O 33, doutora Fernanda Fernandes, desembargador Cornélio. Unimed Carlos Dias Mendes Gonçalves. 33, é isso mesmo. 33. Doutora Fernanda, esse processo está à unanimidade pela nulidade da sentença para a produção de provas. Necessária sustentação, agradeço, excelência. Pois não, doutor. Então vai se discutir novamente a instrução. Isso. Não é? Isso. Muito bem. Obrigada, então. O 08. O 08
Doutor Webert Benigno, pedido de preferência somente. O 8 é meu. Teu pedido de vista para desembargador. Ah, sim. Não, mesa. É o pedido de vista, né? Agora, enquanto os colegas não vêm para ampliação do quórum, nós temos 5 processos com extensão de quórum que tem... Esse aqui eu pedi vistas? Tá. Já tem voto ele? Eu não sei como é que está a decisão. Está votado, né? Conexo com o 2. Sebastião Rodrigues Leite e Adinaldo Patrício da Silva. O processo foi votado. Os processos foram votados. O 3, Marlon Gonçalves Sanches. Lucas Duarte e Igor da Fonseca também vai ter extensão. E Renata Cunha Santos também vai ter extensão. Na sala virtual, o 6, doutor Luísa de Araújo Guimarães, não é tutela de urgência. O 7, Lindenberg Lima de Medeiros. Já foi, né? Já foi, pronto. Então, desse aí. O 7, doutor Lindenberg Lima de Medeiros, também. O 8º não está em mesa. O 9, Antônio Roberto Fernando Targino. Acho que eu estou online, excelência. Embargador Bandei já está aqui presente. E falta a doutora Sandra para votar o processo com ele, né? Ou ele pode votar só um? Sim. Tem que aguardar um pouco. Antônio Roberto Fernando Targino, o 9. Peraí, doutor Roberto, esse aí vem... Está dando provimento, está faltando o voto do desembargador Expedito no 9, estou dando provimento. Aliás, peraí. É porque está escrito aqui outra coisa. Nego provimento ao apelo. Do 9, doutor Antônio Roberto. Ok? Não, dispenso então, excelência. Perfeito, obrigado. Bom dia. Bom dia. O 10 não está em mesa, o 11 também não. O 12, Pedro Henrique Fernando de Amorim. Presente, excelência. Vossa Excelência fala por quem, doutor? Pelo apelante. Pois não, doutor. Doutor Pedro. Vossa Excelência está com a palavra, doutor Pedro. Bom dia, gostaria de saudar primeiramente. Não estamos ouvindo, doutor Pedro. Alô? Está me ouvindo aqui? O microfone está ligado. Eu sei que está ligado, mas a gente não estava escutando, né? Não é tá bastante tá ligado, é importante que a gente escute, Isso, mas agora estamos escutando, doutor. Fica à vontade. Está escutando bem? Sim, obrigado. Gostaria de saudar primeiramente o presidente da sessão e o relator do recurso. Saudar também os eminentes desembargadores Tilermando, Cornélio e Expedito Ferreira, excelentíssima senhora procuradora, senhores e senhoras servidores, colegas advogados presentes nessa sessão. Eu vou sustentar hoje pelo apelante advogado que atuou no processo de execução
que teve seus honorários arbitrados por uma decisão judicial e que, ao longo do processo, subestabeleceu o processo com reservas para um colega. E foi surpreendido por um acordo no qual os honorários foram integralmente renunciados, prazo recursal foi renunciado e foi quitado integralmente o objeto da demanda. Ora, quando o advogado subestabeleceu o processo com reservas, ele garantiu o seu direito de opinar sobre os honorários. Não podia o advogado subestabelecido quitar ou renunciar aos honorários sem a participação do advogado que subestabeleceu os poderes. Então, o cerne da questão é se o acordo realizado sem a participação do advogado detentor dos honorários arbitrados, ele poderia quitar ou renunciar aos seus honorários e também se poderia transacionar com relação à renúncia do prazo recursal. E aí, o que se visa no recurso é a garantia não só do previsto no Estatuto da Advocacia, seu artigo 22 e 23, que dizem que os honorários são direito autônomo do advogado, mas também a garantia do artigo 26 do Estatuto da Advocacia, que diz que o advogado subestabelecido não pode dispor dos honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento. E também o artigo 844 do Código Civil, que diz que a transação não se aproveita e não prejudica aquele que não tenha intervido. Doutor, Vossa Excelência está com problema no som. Nós paramos, deixamos de ouvir, agora voltou. Voltou? Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, pois não. Pode continuar a sua defesa. Então, no recurso não visamos apenas a manutenção dos honorários que foram arbitrados e que são de direito do advogado que foi agraciado pela decisão judicial, mas também o direito material previsto no artigo 844 do Código Civil, que diz que a transação não pode prejudicar ou aproveitar aqueles que nela não tenham intervindo. Então, o recorrente, ainda no juízo de primeiro grau, quando foi intimado da homologação do acordo, propôs embargos de declaração, levantando que não tinha sua anuência para se discutir sobre os honorários, sobre a transação de renúncia do prazo recursal, mas os aclaratórios foram rejeitados. Em razão disso, interpôs o apelo e pedindo a Vossas Excelências que lhe sejam garantidos os honorários que já haviam sido arbitrados por uma decisão do juiz de primeiro grau e que foram renunciados por um acordo que não teve a sua participação. Então, eu agradeço a atenção de vocês, o ponto fulcral é breve, estou sendo objetivo, pedindo o provimento do recurso. Esse 12, doutor, é da minha relatoria e eu estou negando provimento à unanimidade porque realmente foi feito um acordo e apenas a homologação. Não houve condenação no acordo e não foi falada a questão dos honorários de advogado outro.
Naturalmente, neste processo não há como tratar e dizer de honorário do advogado que não participou desse acordo. Aí poderá, eventualmente, usar os meios diretos contra a parte que o contratou. Só uma explicação de entendimento aqui nossa. A doutora Marta chegou, quer ver? Vamos voltar para o coro ampliado, agradecer as presenças da desembargadora Sandra Lali, desembargador Banês Monteiro. O 1 já foi votado no sistema, né? Mas já está com o meu voto vista. E vota mais o desembargador Ibanez no 1. Advogado doutor Sebastião, doutor Edinaldo. Já vou falar, né? Ok. E o 2. Já estão votados no sistema, não é? O 3 é Marlon Gonçalves Sanches, funciona desembargador Ibanez. Não está presente, votado no sistema. O 4 é desembargador Ibanez e quem mais? Desembargadora Sandra Lali e doutora Marta Daniele. Tem que aguardar um pouco. O 5, Renata Cunha Santos. Desembargador Ibanez funciona nesse. Não presente. Tem mais? Manda uma pessoa avisar a doutora Marta. Soltar a presença dela para... Falta só o 4, né? Ampliação. O 13, doutor Flávio André Brito, não cabe, sustentação. Presidente, eu tenho convocação também para a terceira Câmara. Como eu já votei em todos, daqui eu posso... Mas está faltando só um processo do 4, com advogados presentes. Aí, doutora Marta Daniela, ela foi chamar agora, a gente julga. Ela está lá na terceira. Não sei se eu indo lá resolvo e venho com ela. Pode ser também? Se assim lhe apetecer, presidente, eu não tenho o que discutir. Então, interrompa lá 5 minutos que a gente volta aqui. Tá. Por favor, Vossa Excelência, com novas atribuições, haverá de... Tem autoridade para trazer. Eu garanto. Eu vou tentar. Então, o 14 ficou para ampliação, o 15 e 16 já foram. O 17, doutora Natasha Rangel Rosso Nelson, da relatoria do desembargador Expedito Ferreira. 14. Vossa Excelência, fala pela apelante. Isso, 2 apelantes, Maria Elisa Chacon e Jovino Marlos. 14, desembargador Expedito. 14 da extensão de código. Aliás, 17, desculpa. Isso. 17 da pauta Ministério Público, município de Brejinho. Desembargador Expedito. Posso começar? O recurso é do Ministério Público, não é? Não, o recurso é meu, eu sou a apelante. No caso, porque aqui tá Maria trocado. Elisa Chacon e Jovino Marlos. Pois não, doutora, pode fazer sua defesa. Bom dia a todos, bom dia, excelências, bom dia, Câmara. O processo em pauta, ele trata-se de uma ação civil pública, de obrigação de fazer, proposta pelo Ministério Público, em desfavor dos orapelantes Maria Elisa Chacon e Jovino Marlos, do município de Brejinho, e mais 3 réus. O Parquinho instaurou um inquérito civil em 2011, com o objetivo de apurar possíveis fraudes na contratação da empresa Multisai Multisserviço Assessoria Informática Limitada, com o objetivo de
apurar possíveis fraudes em municípios, no município de Brejinho, que ocorreu no ano 2007. Inicialmente, foi ajuizada uma ação cautelar de produção antecipada de prova, que realizou busca e apreensão de alguns documentos na sede da empresa. Depois de uma década da realização do concurso, o Ministério Público ajuizou a presente ação, requerendo a anulação dos atos de nomeação e posse dos demandados, bem como que o município de Brejinho fosse obrigado a extinguir os vínculos dos servidores com a administração pública. Mais de 5 anos após o ajuizamento da ação, a ação foi julgada procedente, diga-se de passagem, sem realização de audiência de instrução, foi julgada procedente, declarando nulos os atos de nomeação e posse, com exceção apenas de um réu, que não foi nem sequer convocado para assumir qualquer função na prefeitura de Brejinho, né? A argumentação, ela cinge-se mais ou menos em 5 pontos. O primeiro seria a afronta à ampla defesa contraditória ao devido processo legal, em razão da não realização de audiência de instrução, em que pese os apelantes terem requerido isso expressamente na contestação, terem requerido a oitiva do representante da empresa, ter requerido a realização de perícia nas provas encontradas no inquérito, e tais pedidos foram simplesmente ignorados. Em decisão proferida inicialmente no processo, a magistrada chega a afirmar que é necessária a instrução probatória, porque os elementos trazidos no inquérito civil não são suficientes para comprovar os fatos narrados na inicial. Posteriormente, essa decisão é revista e o processo é julgado simplesmente com as provas obtidas no inquérito. Onde vale se salientar que nenhum dos demandados foi ouvido, nenhuma testemunha foi ouvida demonstrando a participação de qualquer dos demandados. Não foi ouvido o representante da empresa, simplesmente é um inquérito civil capenga, em que todo o processo foi baseado nessas provas insuficientes. A segunda tese de defesa seria a prescrição, tendo em vista que o concurso foi realizado em 2007 e os apelantes tomaram posse, um em maio de 2008 e outro em março de 2008. A ação foi ajuizada apenas em 2016, então já teria se transcorrido o prazo quinquenal de 5 anos. Em seguida, temos a questão, mais uma vez, da insuficiência de provas, tendo em vista que no inquérito civil, onde se baseia todo o julgamento, não há qualquer e-mail, não há qualquer mensagem, qualquer prova que demonstre um pedido dos apelantes em qualquer favorecimento, não há ordem de quem teria partido a suposta benesse, né, de mudar os gabaritos. Não há demonstração do dolo em fraudar o concurso. Em 1.044 páginas de inquérito, não há depoimentos dos réus, não há depoimento do representante da empresa, não há qualquer mínimo vestígio que demonstre a fraude. Não há sequer no inquérito os termos de posse dos recorrentes. Esses termos, que, diga-se de passagem, o objetivo principal da ação é anular os termos de posse, eles foram juntados na ação pelos réus e não pelo Ministério Público. O Ministério Público não se desincumbiu do seu ônus probatório, ferindo assim, né, o artigo 373, inciso 1º do Código Civil, do Código de Processo Civil. O próximo argumento seria a insegurança jurídica,
tendo em vista que faz quase 2 décadas que os apelantes estão na administração pública, eles exercem funções na administração pública, ambos são professores, e com a anulação dos termos de posse, anularia-se também todos os atos por eles proferidos. Isso causaria uma insegurança jurídica não só para eles, mas para toda a comunidade, tendo em vista que todos os atos por eles proferidos, todas as aulas ministradas, todos os certificados assinados, tudo seria anulado. E, diga-se de passagem, a sentença não tratou nada dos efeitos dessa anulação. E, por fim, o último argumento seria a aprovação no certame. Só para deixar claro, o Ministério Público alega que havia, na busca e apreensão, foram encontradas 2 listas. Uma primeira lista, que de acordo com o Ministério Público seria verdadeira, em que os apelantes estão numa colocação mais abaixo, e uma segunda lista, em que os apelantes eles sobem de colocação. Na primeira lista, que é dita como verdadeira pelo Ministério Público, os apelantes são aprovados. Eles encontram-se classificados e eles foram aprovados no certame. Porém, como não houve instrução probatória, não se sabe quantos candidatos foram aprovados, não se sabe quem desistiu, quem não foi classificado de fato. Então, não tem como saber se, mesmo nessa primeira lista dita como verdadeira com o Ministério Público, eles não teriam sido chamados e estariam exercendo suas funções. Por isso, nós requeremos que a sentença seja anulada, em virtude da não realização da audiência de instrução, ferindo assim o devido processo legal em ampla defesa e contraditório. Alternativamente, requer-se a nulidade da sentença por ausência de laje probatório e por fim, o reconhecimento da prescrição. É o que temos. Obrigada. Expedito 17. Mantendo a decisão. 18 já foi julgado. O 19, desembargador Dilermando, nós temos o Adeilson Ferreira de Andrade e Dr. Gladson Almeida Cabral ou Dr. Laureano Vasco da Silveira. Dr. Gladson, Dr. Adeilson, Dr. Laureano. Eu vou chamar pela terceira vez os advogados que estão na sala para se pronunciarem, senão nós vamos dar por votado o processo. Doutor Adeilson Ferreira de Andrade, doutor Gladson de Almeida Cabral, doutor Laureano Vasco da Silveira. Laureano presente, excelência. Laureano. Estão presente, excelência. Pela apelada Halliburton. O doutor Adeilson, como apelante, está presente. Não estando, passa a palavra a um dos advogados do apelado. Doutor Gladson ou doutor Laureano. Vossa Excelência tem o tempo legal para se pronunciar, no entanto, se chegar ao foco e economizar tempo, nós temos outras 20 e poucas defesas orais ainda hoje. Com a palavra, doutor, vamos ganhar tempo. Senhor presidente, está me ouvindo? Não, desembargador. É que esses autos, eu estou com voto da necessidade de retorno dos autos à origem. Não é? Então, Vossa Excelência retira de mesa. Não, estou votando para reter. O meu voto é pelo retorno dos autos à origem. Né? Sim, Vossa Excelência está anulando. Parcialmente procedente e retorno dos autos à origem. Então, o voto está disponibilizado, está dizendo assim: dou parcial provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da cláusula compromissória, confissão de arbitragem, e, em consequência, reformar a sentença determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, devendo-se manter o depósito judicial realizado. Ok, então, mas essa decisão interessa aos advogados não fazerem a defesa oral? Precisa saber, porque está voltando para os autos à origem. Doutor
Presidente, eu tenho interesse em fazer a sustentação breve. Pois não, doutor, quem fala agora? Gladstone pela apelada Halliburton. Pois não, doutor Gladstone. Com a palavra. Obrigado, excelentíssimo desembargador presidente, demais desembargadores, ilustres representantes do Ministério Público, nobres colegas advogados presentes, um ótimo dia a todos. Colega da Câmara, o caso em debate é extremamente simples e eu vou tentar ser breve e vou diretamente nos pontos recursais mais relevantes. Vejamos, depois da fase postulatória, em que as partes, foi oportunizada a todas as partes a apresentação das suas razões fáticas, fundamentos de direito, o magistrado de primeiro grau acolheu a nossa preliminar de existência de cláusula de arbitragem, tá? E extinguiu o processo sem julgamento de mérito. O autor, inconformado, né, interpôs o presente recurso e alegou, em síntese, os dois principais pontos, tá? Que seria que a sentença violou o princípio da não surpresa e suscitou a ilegalidade da cláusula de arbitragem por uma suposta hipossuficiência entre o autor e a Halliburton, ora recorrida. Tá? Entretanto, conforme foi minuciosamente exposto nas nossas contrarrazões, esses dois pontos jamais poderão ser considerados por Vossas Excelências para dar provimento ao recurso. Tá? Vejamos. Com relação a essa suposta violação do artigo 10 do Código de Processo Civil, é consabido que o princípio da não surpresa proíbe a prolação de uma sentença com base em fundamento que as partes não tiveram oportunidade de se manifestar. Só que não é o caso dos autos, tá? Já que o autor, ora apelante, foi regularmente intimado para se manifestar sobre a preliminar suscitada na contestação e teve a oportunidade de contrapor esse fundamento na sua réplica, que fez até de forma bastante contundente. Logo, não tem que se falar em violação do princípio da não surpresa, já que desde que apresentou a sua réplica, o autor estava absolutamente ciente de que o processo poderia ser extinto sem julgamento do mérito a qualquer momento, em especial por se tratar de matéria de ordem pública. Então, quanto a isso, eu estou bastante tranquilo que a sentença não violou o princípio da não surpresa. Tá? Agora, quanto a essa ilegalidade da cláusula de arbitragem, é importante reforçar assim, que, de fato, a Halliburton é uma empresa multinacional de grande porte e que tem como principal objeto a prestação de serviços gerais na área de exploração de petróleo e gás, seja em terra firme ou até em mar aberto. Tá? Porém, o contrato que é o objeto dessa ação, no qual foi livremente pactuado entre as partes, essa malsinada cláusula de compromisso arbitral, ele se trata de um contrato de prestação de serviço de transporte. Ou seja, é justamente a atividade econômica principal da empresa apelante. Então, logo, apesar dessa inquestionável diferença de tamanho entre as empresas, não há que se falar em hipossuficiência técnica entre a empresa recorrente e a Halliburton. Por conseguinte, não há que se falar em contrato de adesão,
já que é um contrato de prestação de um serviço que é justamente a especialidade da empresa recorrente. Ou seja, se a empresa recorrente possui muito mais conhecimento técnico sobre o objeto do contrato em debate do que a própria Halliburton, é um verdadeiro contrassenso a empresa vir em juízo a alegar a ilegalidade da cláusula de arbitragem. Então, esse que é o ponto mais importante, e é por isso que a Halliburton espera que seja negado o provimento ao recurso, tá? E que seja mantida a sentença de extinção do processo por seus próprios termos e fundamentos, já que foi livremente pactuado entre as partes que eventuais litígios decorrentes do processo deveriam ser dirimidos perante o juízo arbitral. Muito obrigado. Desembargador relator, já expôs a sua conclusão, não é? Correto. Está com o voto, mas eu vou divergir para atender o apelo aí pela ocorrência da cláusula compromissária. Tem outro advogado, né, Celeste, que vai falar da... Mas o advogado Adeilson é da apelação, ele foi chamado 3 vezes e não falou. Então precluiu o direito dele falar na ampliação de quórum agora. Eu falei diversas vezes o nome dele. Ok? O 20, doutor Tiago Alves da Silva. Relator, desembargador Dilermando Mota. Bom dia, Excelência. Pois não, doutor. Posso iniciar? Pode, sim, por favor. Bom dia a todos, eu saúdo a todos os presentes, em nome do desembargador relator, doutor Dilermando Mota. E, para não tomar muito tempo, Excelências, tendo em vista a pauta longa de julgamento, é um processo no qual a minha cliente, em sede de primeiro grau, ela foi condenada através de um processo administrativo disciplinar. E, na esfera administrativa, foi aberto um procedimento administrativo disciplinar, do nosso ponto de vista, eivado de muitas nulidades, que gera nulidade de todo o processo administrativo e, consequentemente, o judicial, tendo em vista que o judicial ele é fundamentado por esse processo administrativo disciplinar. A lei é clara que, para a comissão que instituiu a abertura do processo administrativo disciplinar, todos os servidores eles devem ser efetivos do quadro do município. Em que pese isso, a lei ser taxativa nesse sentido, o presidente da comissão ele foi um servidor temporário, o procurador do município. Não bastasse isso, as outras duas integrantes da comissão, elas não participaram do processo administrativo disciplinar. E ficou comprovado em série de instrução processual que uma das integrantes da comissão sequer sabia que estava fazendo parte. Ficou também comprovado que, após a conclusão do processo administrativo disciplinar, chegou-se para ela assinar e ela não participou de nenhum ato. Ela só tomou conhecimento do processo administrativo disciplinar após a sua conclusão, não participou da instrução processual na esfera administrativa, assim como a outra integrante não participou de nenhum ato e só assinou o procedimento do processo administrativo disciplinar após sua conclusão. Isto é, a lei expressamente ela estabelece que todos os servidores ocupantes da comissão devem ser obrigatoriamente efetivos. Teve um, reitera-se, que não era efetivo, e as outras duas efetivas não participaram dos atos administrativos disciplinar. E nós pugnamos em série de preliminar, recursal, acerca da nulidade, tendo em vista esses vícios, nobres julgadores, que são insanáveis. Data máxima vênia que pese o entendimento do juízo de primeiro grau, conforme leciona o saudoso processualista Auri Lopes, o processo é regra, Excelências. Não é o fato de o processo administrativo ter transcorrido nas vias de administrativa
que a lei não deve ser obedecida. Todos os órgãos, todos os cidadãos da República Federativa do Brasil devem obedecer à lei. E um processo eivado de vícios que fundamentou para que o juízo de primeiro grau viesse proferir a sentença de condenação está eivado de vícios processuais insanáveis. Rapidamente, passando ao mérito processual, o juízo de primeiro grau, para condenar a apelante, narrou que não existe comprovação nos autos de que o serviço das aulas suplementares foram ministrados, mas existem. As testemunhas que estavam na escola e foram ouvidas em sede administrativa e judicial confirmaram que os serviços foram sim prestados. Inclusive, a própria secretária de Educação confirmou que a comunidade escolar esteve satisfeita no período que as aulas suplementares elas foram ministradas. Ou seja, não houve concretamente nenhuma lesão ao município para que a minha cliente viesse ser condenada. Então, isto posto, nós, em sede de preliminar, pugnamos para que seja acatada a preliminar recursal pelas violações ao processo administrativo disciplinar e, no mérito, que seja provida a apelação nos termos da razão. Isto posto, pede deferimento. O relator está mantendo a decisão, não é? Mas com o meu voto divergente, justificando a minha divergência pela ausência do devido processo legal na fase administrativa, inclusive com vício na formação da comissão processante administrativa. Uma ampliação de quórum, portanto. Doutora, o que nos dá muita alegria a sua presença aqui, mas os nossos colegas estão vindo já. Eu não trabalho a Vossa Excelência. O 20, doutor Tiago Alves da Silva, já acabou de ser julgado. O 21, José César Muniz Fechini. Presente, Excelência. Bom dia a todos. Vossa Excelência fala pelo apelado. Pelo apelado, isso. O desembargador Dilermando é o relator do 21. E o desembargador Dilermando apelado. Tem duas citações? Tem não, já tem uma. Vossa Excelência é apelado, não é? Isso, Excelência. Então está a favor, está desprovendo, né? Está mantendo a decisão, doutor. Ok? Está mantendo a decisão, desprovendo a apelação, não é isso, Excelência? O 22, doutor Leonardo Vasconcelos Braga Galvão, desembargador Dilermando Mota, retira o processo de pauta porque entende que há uma prevenção. Correto. O 23, doutor Francisco Marcos de Araújo. 25, né? Isso, estou, Excelência, estou aqui. Muito bom dia a todos. Bom dia, doutor Marcos. Mais uma vez, Vossa Excelência nos alegra com sua presença nesta Câmara. 23 e 25. 25, o desembargador Dilermando Mota é o relator. Aqui... Aqui está. Pois não, doutor Marcos, vamos a... Pois não, muito obrigado, Excelência. Queria fazer a saudação ao senhor, esse preclaro presidente, ao eminente desembargador relator, doutor Dilermando, ao jurista desembargador Cornélio, ao ilustre desembargador Expedito e aos demais que estão aí, doutora Sandra, procuradores, advogados. Sustentação oral que eu faço agora, são 2 processos que envolvem 5 partes. Um processo é promovido por Nizeuda e Neise, 2 senhoras que entraram com ação anulatória de um contrato de promessa de compra e venda contra a Bibi. Boa para iludir besta, é o nome que a gente pode dizer dessa empresa, Bibi Incorporações. E a Bibi, ela entrou com ação contra Rosábio e Renê, que são os esposos de Nizeuda e Neise,
para obrigá-los a fazer uma permuta de um imóvel que teria celebrado antes. Niseuda e Neise ingressaram com a ação anulatória por não ter tido a outorga usuária do 1647, inciso 1. Este processo foi julgado procedente na origem, foi negado provimento ao apelo. Os dois processos subiram, em suma, as partes, Niseuda e Neise, René e Rosábio foram vencedores. O processo chega no STJ, o STJ separa, desmembra os processos e num dá provimento, no de Rosábio e de René, e do Niseuda e Neise ele devolve ao tribunal para que o tribunal afaste a questão da outorga usuária e passe a se reportar sobre a inadimplência contratual por parte da BIB e a existência de dissolução da empresa BIB, que eram as demais alegações de dona Niseuda e dona Neise. Então, nós tivemos um fato jurídico novo, superveniente, peticionamos no processo, dizendo que a empresa BIB, ou Boa para Iludir Bestas, deixou de existir há vários anos. A BIB, ela responde a 436 processos cíveis só no TJRN. São 183 deles em execução, com tentativa de penhora em valores que somam mais de 70 milhões de reais. Na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, são 171 processos, dezenas de execuções fiscais e creditórias, entre elas a Caixa Econômica Federal. Na Justiça do Trabalho, 158 processos. A gente poderia dizer que o problema não é o quantitativo de processos, quase 800. O fato relevante é que nem a empresa, nem tampouco seus sócios são localizados. São 84 processos sem citação da empresa e dos sócios, com certificação dos oficiais de justiça, dizendo sobre a não localização, nem a sabência da localização dos seus sócios. Está em lugar incerto e não sabido e a empresa passou a ser citada por edital. A representação jurídica da empresa foi delegada à Defensoria Jurídica, à Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Em processos que eu juntei certidões, o contador da empresa, o antigo contador da empresa, disse que a empresa BIB não tem atividade empresarial nem qualquer espécie de receita há vários anos, desde 2014. Então, a iminência de falta de condição da empresa, relatada neste processo, ainda no ano 2012, era uma realidade. Na inicial, as recorridas haviam relatado a existência de um dissenso societário entre os sócios, tinha uma demanda naquela época, a 010-2542-87-2012, na 7ª Vara Civil, onde um sócio imputava o outro de dilapidação patrimonial. Também tinha um processo penal onde um sócio acusava o outro de apropriação indébita, estelionato, falsificação de documentos, etc. Esse processo penal é 080-64-80, de 39 de 2015. Existe ainda uma outra ação penal, e o que é relevante disso é que a empresa e os sócios se desdobraram em várias outras empresas com fraudes e enganações em todas as cidades do estado do Rio Grande do Norte, a maioria das cidades, diversos empreendimentos inconclusos e golpes aplicados em incautos compradores. Então, podendo ser citado dos muitos processos, dos 436 que tem no TJ, que a maioria são duas obras inconclusas em Currais Novos, o condomínio Parque do Brejuí. E lá eles atuaram com o nome do Parque Seridó Empreendimentos Imobiliários. Em Mossoró, desembargador Cornélio, do lado da Petrobras, tem um condomínio residencial Intercíris, que foi construído em parte pela própria BIB e ficou incompleto. Em São Gonçalo do Amarante, o residencial Intercíris de São Gonçalo. Em Natal, o condomínio Mirante Lima e Silva e ainda o Alameda do Planalto. Como é, então, que a BIB, ou Boa para Iludir Bestas, quer fazer com que os réus, os apelados, permutem uma área para que eles construam 256 apartamentos em 16 blocos, com recursos próprios, diz o contrato, ou de agentes financeiros como a Caixa Econômica Federal, se ela deve 16 milhões à Caixa Econômica Federal. Além dela não ter os recursos, não poderia contar com o financiamento da CEF, porque responde à execução judicial da CEF e várias certidões e dezenas de ações executivas de iniciativa da Fazenda Nacional. Então,
Neste caso, é para se aplicar a teoria do inadimplemento antecipado, por falta de boa-fé contratual. Aquilo que a gente já dizia em 2012 se materializou seguidamente. A teoria do inadimplemento antecipado ganhou força na jurisprudência nacional, constando até no enunciado 437 do Conselho de Justiça Federal, que diz a resolução da relação jurídico-contratual também pode decorrer de inadimplemento antecipado. Consta de convenções internacionais e foi enfrentado pelo STJ no recurso especial 1792-003, que aplicou de pleno a possibilidade de rescisão antecipada. Então, senhores desembargadores, o que nós temos, às vezes, é um paradoxo jurídico. No sistema eleitoral, nós encontramos agora, recentemente, nas últimas eleições, entre os candidatos, 61 deles tinham mandado de prisão expedidos, mas não puderam ser presos, votaram tranquilamente, porque o artigo 256, 236 do Código Eleitoral diz que só pode haver prisão nos 5 dias antes da eleição e 48 horas depois, se for por condenação criminal transitada de julgado ou por flagrante delito. Então, nos deparamos com um paradoxo jurídico agora de natureza empresarial. Pode uma empresa falida, com mais de 800 processos em andamento em seu desfavor, pedir um cumprimento de uma obrigação de fazer, de permutar uma área que não vai ser construída? Execuções desfavoráveis em valores que ultrapassam os 70 milhões de reais, cisbajudes e todos os judes negativos. Os sócios se encontram em lugar incerto e não sabido. O bar sem jude, cisbajude, tudo que for ferramenta, não consegue pegar um centavo para satisfazer seus credores. Vê ela sendo representada pela Defensoria Pública do Estado. Pode ela pleitear o cumprimento de uma obrigação de não fazer? Justamente essa mesma construtora que prometeu erigir apartamentos em Currais Novos, Mossoró, São Gonçalo e deixou todos esses condomínios inconclusos, pode ela obter guarida judicial para obrigar os apelados a transferir a propriedade do imóvel que não vai voltar? Eu digo que a BIB e seus sócios são remanescentes da quimera histórica do imperador romano Flávio Vespasiano, aquele que nunca concluiu o Coliseu, embora tenha comprometido todas as finanças do Império Romano e enganado todos os seus fidalgos. Está lá o Coliseu até hoje. Então, para esta demanda, a rescisão pelo inadimplemento se deu tanto em 2012, eles levaram 2 anos para pedir o alvará de construção, que não tinha recurso para pagar o alvará de construção. Eles não realizaram os atos prévios necessários ao cumprimento da obrigação, como as licenças essenciais, o esgotamento do prazo para realizar atos indispensáveis ao cumprimento da prestação e a ausência de recursos materiais necessários a essa obrigação. Então, esse fato novo impacta, já era antigo, e esses fatos da inexistência da empresa impactam neste processo. Pode ser suscitado pelo 342 e o 493 a qualquer época, né? E diz, inclusive, o referido dispositivo e consagra uma máxima, a decisão deve refletir o estado de fato de direito existente no momento do julgamento da demanda e pode ser suscitado em qualquer instância, como disse o STJ no julgamento paradigmático do recurso especial 911-932. Então, senhores embargadores, nós pugnamos a essa intenção recursal do improvimento do apelo da BIB, da boa para iludir bestas, para reconhecer o direito à rescisão contratual sem consequência para as autoras, em vista do inadimplemento da empresa recorrente, tanto naquela época, como esse inadimplemento antecipado atual. Né? A impossibilidade de consecução do objeto contratual, ante a inexistência da empresa, a teoria e declarar rescindido o pacto. É isso que se requer por ser medida de direito e justiça. Pagador de Lermando é o relator de ambos os processos. Eu estou... primeiro, quero louvar a sempre participação do nobre advogado, né, brilhante, né, reconhecidamente por toda a comunidade jurídica. E, à luz, inclusive, de alguns elementos trazidos na tribuna agora, pelo Dr. Marcos Araújo, eu estou retirando o processo de mesa para melhor exame. Pois não, eu não tinha votado ainda, vou esperar esse reexame de Vossa Excelência no 23 e no 25. Correto, Excelência. Pois não, Excelência, faz muito bem. O parabenizo pela atitude.
Obrigado, Excelências. Bom dia. Vossa Excelência Bom dia. sempre engrandece a magistratura potiguar. Obrigado. 24, claro, doutor Obrigado. Lindsay Paula Pereira Brum. Bom dia, Excelência. Pois não, doutora Lindsay. Gostaria Vossa de Excelência fala pela cumprimentar. Clara. Claro. Pela Clara, Excelência. Pois não, doutora, por favor. Vossa Excelência tem o tempo que lhe aprover dentro do limite legal. Certo. Bom dia, excelentíssimos julgadores, membros do Ministério Público e servidores da Primeira Câmara Civil do Rio Grande do Norte. Bom dia também aos demais colegas e ouvintes. Bom, trata-se de um caso em que a parte autora alegou ter contratado linhas da Claro em 16 de dezembro de 2015. Ela referiu que, após 2 anos do contrato, ela teria recebido uma proposta mais vantajosa de outra operadora e decidiu fazer a portabilidade em 6 de agosto de 2017. Ela afirmou que logo em seguida teria recebido uma cobrança de multa pela quebra contratual, a qual ela considera indevida. Diante disso, ela ingressou com ação judicial, postulando a declaração de inexigibilidade das faturas referente à cobrança das multas, que, é claro, se abstenha de realizar negativação e que, caso a empresa venha a ser negativada, que seja fixado danos morais. Em sentença, os pedidos da parte autora foram julgados parcialmente procedentes, sendo declarada a impossibilidade da cobrança da multa e também foi declarada a nulidade das cláusulas que permitem tal cobrança, bem como houve condenação da Claro ao pagamento de multa por descumprimento da liminar no valor de R$11 mil. Em sede recursal, a Claro alegou preliminarmente que as astrentes fixadas no valor de 11 mil equivalem a 5 vezes o valor objeto da ação. Se a decisão for mantida, ela configurará enriquecimento sem causa da parte autora. Já no mérito, é importante destacar que, tanto em contestação como em sede recursal, foi demonstrado que a parte autora contratou os serviços da Claro em 19 de junho de 2013. O representante legal da apelada firmou o termo de adesão em 19 de junho de 2013 e este contrato ele foi renovado a cada 24 meses, sendo a última renovação ocorrida em 28 de dezembro de 2016. Tanto no termo de contratação como no contrato de permanência, devidamente firmados pelo representante legal da parte autora, constava tempo de vigência do serviço por 24 meses. Ocorre, excelências, que a sentença recorrida, ela considerou somente os contratos firmados em 16 de dezembro de 2015. No entanto, nas folhas, na página total 169 a 174 dos autos, constam os contratos firmados em 28 de dezembro de 2016, que não foram observados pelo juízo de primeiro grau. Destaque-se que ambos os contratos possuem o prazo de permanência de 24 meses. A Claro destaca que na cláusula 1.1 do contrato de permanência consta o prazo de 24 meses de fidelidade, justamente em contrapartida aos benefícios comerciais concedidos ao cliente, ou seja, desconto no valor do plano, nas tarifas da franquia, de vozes de dados e na aquisição de aparelhos. No que tange à rescisão contratual antes do decurso do prazo de permanência, a previsão específica na cláusula 3.3. Inclusive, a forma de cálculo da multa em casos de quebra contratual. O prazo estipulado pela recorrente encontra amparo no artigo 59 do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, a RGC, da Anatel. Logo, havendo a solicitação de portabilidade ou cancelamento antes do término do prazo de permanência ou fidelidade, haverá incidência de multa pela quebra contratual. Neste caso, somente após o prazo de 24 meses, isto é, 26 de dezembro de 2018, a apelada poderia solicitar o cancelamento ou a portabilidade, sem ter custos, sem ter a aplicação de multa. No entanto, como já dito, a portabilidade foi solicitada em 6 de agosto de 2017. Por isso, houve a cobrança da multa pela quebra contratual. É notório que a apelada ela tinha ciência dessa possibilidade de cobrança pela quebra contratual, da multa pela quebra contratual durante o período de permanência, visto que o seu representante legal firmou os termos contratuais com essas previsões. Ademais, excelências, foram juntadas jurisprudências que demonstram o entendimento de inexistência de ato ilícito em razão de multa cobrada em exercício regular de direito,
em caso de existência de cláusula contratual com prazo de permanência de 24 meses livremente pactuada entre as partes, bem como de multa por rescisão também prevista na avença. Por essa razão, a Claro pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja declarada a legalidade da multa cobrada pela quebra contratual antes do prazo de 24 meses, estipulado em contrato, requer que o valor cobrado a título de multa e o valor cobrado pelo serviço utilizado seja declarado como devido pela apelada e também requer o afastamento das astrentes fixadas ou redução do valor ao valor da obrigação principal, sob pena de enriquecimento ilícito da apelada. Eram essas as considerações. Muito obrigada pela atenção. O desembargador Dilermando está... Sim, Excelência. Votando pela manutenção da sentença, não é? Eu estou divergindo para dar provimento com quórum a ser ampliado. Excelência, lamentavelmente, eu vou precisar me ausentar agora, porque tem um exame de urgência na vista, que foi um encaixe que eu consegui para fazer agora, sabe? Tem um 29 na clínica aqui. Não, vou pedir licença o para me 26, ausentar. que já está vários dias aí. Não cabe sustentação. Embargador Dilermando, Eu vou lançar o voto 26 aí. Eu teria que chegar lá 9h40 na clínica, sabe? Foi um encaixe que eu consegui, um exame na vista, um exame de urgência. Excelência, fica à vontade, não há dificuldade com a gente. Eu agradeço, viu? Agradeço a compreensão. Muito obrigado, viu? Pois não. 26 não está votado, mas lamentavelmente, nós vamos passar para outra. O 26 está em mesa, viu, senhor? Vamos ver agora só. Lamentavelmente, não. Não pode ser votado sem ele, não tem corpo. O 26 pode ser votado sem o desembargador Dilermando, senhor presidente. Não cabe sustentação. Cabe não. 26 já está votado. Pronto, tá certo. Tarsila Maria Nóbrega Elias. O 27 também não cabe. 28 e 29 já foram votados. O 30, desembargador Cornélio, pode ser votado. Doutor Eduardo Gonçalves Ficarino. Doutora Sandra, lamentavelmente, tem sempre essas intercorrências aqui. Peço desculpa aos jovens advogados, mas se não puder julgar semana que vem, vou marcar uma sessão extra, porque aí não coincide as sessões das câmaras. Qual o período, doutora? Anota aí os períodos, porque depois sou eu. Aliás, eu não vou participar desse processo, não tem problema. Mas se não der certo, a gente vai convocar para o começo de dezembro. Exatamente. Não, nós vamos fazer o seguinte, vamos convocar. Vamos convocar aí com a cor de desembargador Expedito, desembargador Cornélio, desembargador Dilermando. Nós vamos convocar uma sessão extraordinária para o dia 12 de dezembro. Porque aí todos esses processos remanescem. Estou em Recife, dia 12. Dia 12 e dia 13. É um encontro lá, parece que é 12, 13. Então, 19. 19, estou aqui, Deus quiser. 19 de dezembro. Dezembro ainda está longe, Maduro. Dá para a gente resolver daqui para lá. Mas eu vou entrar de férias, Cornélio. Quando? Vou entrar agora, dia 27, semana que vem. Esse de até o dia 8. Aí não dá para pautar, não? Não dá para pautar. Tem que ser dia 19, que é na semana seguinte que eu chego de férias, o desembargador Expedito está viajando aí a serviço do TJ. 12, 13, 14, 15. Então, dia 19. Não, dia 20, na sessão do pleno. Não, dia 20 é recesso. 20 de dezembro. Então, vamos marcar dia 16, segunda-feira.
Pronto, Pode ser, pode ser. 16, segunda-feira, marcar a sessão extraordinária, porque a gente limpa a pauta do ano. Pode ser. Pronto. Tá certo. Vossa Excelência já fica convocado. O 30, doutor Eduardo Gonçalves Chicarino. Telefônica do Brasil 30, desembargador Cornélio é o relator. Já houve a sustentação oral. 31, doutora Amanda Bezerra, desembargador de Lermando, desembargador expedito relator. Pedido de vista, desembargador de Lermando Mota, tá? Voto vista, desembargador. Ah, não está aqui, 31. Nem veio ninguém do gabinete dele. Não veio ninguém do gabinete dele. Meu Deus. 32, doutor Marco Lanucci já foi dispensada. 33, doutora Fernanda também. Eu quero depois uma relação dos processos pendentes, tanto pedido de vista, só no papelzinho, como os processos que não puderam ser votados, e fica convocada a sessão extraordinária para o dia 16 de dezembro, já que dia 19 e 18 teremos sessão do pleno pela manhã. Desembargador Cornélio, Vossa Excelência tem algo a dizer? Não, desembargador. Pois, uma boa permanência, um bom feriado no Mossoró. E, desembargador Expedito, algum advogado presente na sala deseja se pronunciar, alguma parte? Agradecer a presença da doutora Jeane Fernando, que sempre com sua gentileza nos auxilia aqui a fazer a melhor justiça. Declaro encerrada a sessão, estando convocada uma outra para a próxima terça-feira, ordinária. Bom dia a todos, saúde e que Deus proteja as nossas famílias.